questão aqui, ó, daquela banca que a gente adora maltratar. Mas tá mais uma questãozinha da banca IBFC, questãozinha do ano de 2021. Dessa vez o tópico é métodos decorrentes da tabela verdade, também conhecida como deduções lógicas, implicação lógica ou também argumento lógico, tranquilo? Questãozinha aqui, ó, de exemplo, questãozinha boa para a gente ir selecionada, né? Eu só seleciono boas questões para a gente aprender esse assunto. Considerando que as premissas seguintes são verdadeiras, analise os itens. 1. Se Carlos é advogado, então passou no exame. Carlos não passou no exame, logo Carlos não é advogado. Item 2. Maria assiste a TV ou Felipe joga futebol. Ponto. Felipe não joga futebol, logo Maria não assiste TV. Item 3. Todo triângulo é polígono. Existe polígono que tem lados de medidas iguais, logo todo triângulo tem lados de medidas iguais. Quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar. Galera, primeiramente, o que é um argumento? Um argumento, galera, ele é formado por uma sequência de proposições, também chamados de premissas. Por exemplo, eu tenho aqui uma premissa 1, aí embaixo, premissa 2, pode ser 1, 2, 3, quantas premissas sejam, certo? E no final a gente vai ter uma conclusão, que normalmente começa com logo, beleza? Com os exemplos dos itens lá, né? Aí assim, para esse argumento ser válido, eu considero que a conclusão ela é verdade. E para a conclusão ser verdade, todas as premissas ou proposições, como vocês queiram chamar, também tem que ser válido, também tem que ser verdade, certo? Ou seja, quando é que o argumento é válido? Quando eu tenho uma conclusão válida, desde que todas as premissas também sejam consideradas verdades. Vamos agora responder a questãozinha aqui. Opa! Quer manter suas anotações antigas? Opa, deixa eu só botar aqui. Manter. PANOP, pano do operador. Voltando aqui à questão. Considerando que as premissas seguintes são verdadeiras, vamos lá. A questão já fala, né, o que é que tem que fazer. Considerando que as premissas seguintes são verdadeiras. Vamos lá. O que é que a gente tem que fazer? Dar nome aos bois. Vamos para o item 1. Ó, no item 1, eu vou ter a premissa 1. Premissa ou proposição, né? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Ó? Se Carlos é advogado, então passou no exame. Eu vou dizer que Carlos é advogado, eu vou simplificar aqui com CA. Se Carlos é advogado, então passou no exame. Passou no exame, vou colocar PE. Tranquilo? Premissa 2. Carlos não passou no exame. Eu vou botar aqui, ó. Passou no exame é PE, né? Se Carlos passou no exame é PE, Carlos não passou no exame é tio PE. Por quê? Porque para eu negar uma proposição, eu coloco um tio no início. E a conclusão aqui, ó, conclusão iniciando com logo. Conclusão. Logo, Carlos não é advogado. Carlos não é advogado. Vou colocar aqui uma conclusão, tranquilo? E o que é que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que considerar as proposições o quê? Verdade, tranquilo? Então, eu vou considerar aqui a proposição verdade. Essa proposição também ela tem que ser verdade. E a conclusão necessariamente ser verdade. Para que o argumento seja o quê? Válido, tranquilo? E o que é que acontece aqui, galera? Deixa eu mudar a canetinha de cor aqui. Tá azul. Se eu considerar que Carlos não passou no exame como verdade, então aqui em cima, Carlos passou no exame é falso, tranquilo? Porque se aqui Carlos não passou no exame é verdade, é negativa da PE, a afirmação da PE vai ser falso, tranquilo? E a gente tem o quê? Aqui uma condicional, um se então. E no se então, a única situação do se então ser falso é o famoso o quê? Vera fiche. Como assim? A primeira proposição ser verdade e a segunda falsa. Só que aqui a gente não tem uma condicional falsa, a gente tem uma condicional verdadeira. E para a condicional ser verdadeira, essa primeira aqui não pode ser o quê? Não pode ser verdade, uma vez que a segunda já é falsa. Então essa primeira aqui vai ser o quê? Falso, tranquilo?
Então aqui a gente já mata aqui, ó. Se Carlos é advogado é falso, então Carlos não é advogado vai ser o quê? Verdadeiro, tranquilo? Então temos aqui uma conclusão verdadeira para premissas verdadeiras também. Então esse argumento aqui é um argumento válido, tranquilo? Facinho, né não? Vamos agora para o segundo item aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha novamente. Maria assiste a TV. Maria assiste TV, eu vou colocar aqui, ó. Maria assiste TV, vou colocar MT, tranquilo? MT. Maria assiste a TV. Ou Felipe joga futebol. Ou o Vzinho aqui, ó. Felipe joga futebol. Vou colocar F, F, tranquilo? Aí a segunda premissa. Felipe não joga futebol. Aí eu venho aqui embaixo e coloco Felipe não joga futebol. Tranquilo? E a conclusão aqui, ó. A conclusão. Logo, tá vendo a conclusão iniciando com logo? Maria não assiste TV. Maria não assiste TV. Tranquilo? E o que é que a gente tem que fazer, galera? Novamente, a gente tem que dizer que as premissas são o quê? Verdades. Premissas, verdades. E a conclusão tem que ser o quê? A conclusão tem que ser verdade para que o argumento seja o quê? Válido. Aí a gente começa fazendo o quê? Analisando as premissas, certo? E como é que a gente analisa as premissas? A gente vai olhar para a premissa, dar prioridade a olhar para a premissa que seja uma proposição simples. E qual dessas premissas aqui é uma proposição simples? É a segunda aqui, ó. A segunda premissa, a P2, tranquilo? Aqui é a P1 e aqui é a P2. Aqui é a conclusão. Eu tenho a segunda premissa aqui como sendo o quê? Uma proposição simples, certo? Então, se Felipe não joga futebol é verdadeiro, então Felipe joga futebol aqui é o quê? Falso. Tranquilo, galera? Porque aqui a negação de FF é verdadeiro, então a afirmação de FF aqui vai ser o quê? Falso. Tranquilo? E aqui a gente tem o quê? Um ou, né? Um ou. O ou é a disjunção inclusiva. E o que é que a gente sabe lá na tabela verdade? Que na disjunção inclusiva, para ser verdade, só basta pelo menos uma verdade, né? Só basta uma verdade. Então aqui, para ser verdade, o resultado dessa disjunção inclusiva, só basta que essa primeira seja o quê? Verdade, tranquilo? Então eu tenho aqui, Maria assiste TV, a afirmação de Maria assiste TV é o quê? Verdade. E se a afirmação de Maria assiste TV é verdade, a negação de Maria assiste TV vai ser o quê? Falso. E a conclusão tem que ser o quê? Para o argumento ser válido, tem que ser o quê? Verdade. Ou seja, isso aqui já é o quê? Já está errado. Isso aqui não é um argumento válido. Tranquilo? Ó, isso aqui não é um argumento válido. Tá aqui, ó. Não válido. Tranquilo? Então, até agora, a gente só tem o item 1 como válido, né? A gente só tem o item 1 como válido. E aqui é inválido. Vamos agora para o item 3. Galera, esse item 3 aqui se resolve de outra forma. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou até apagar aqui, borracha. Vou apagar essa parte aqui. O item 3 se resolve de outra forma. Enfim, é mais uma forma de responder essa questão aqui. Tranquilo? Vamos lá. O que é que o item 3 fala? Todo triângulo é polígono. Existe polígono que tem lados de medidas iguais. Logo, todo triângulo tem lados de medidas iguais, certo? Quando eu falo assim, galera, todo triângulo é polígono, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um círculo aqui e dizer que tudo que está dentro desse círculo é polígono. Certo? Tudo que tem aqui dentro desse círculo é polígono. Tranquilo? E se o item fala que todo triângulo é polígono, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo dentro do círculo e dizer que vai, caneta, muda de cor, e dizer que o círculo dentro do círculo são os triângulos. Eu vou fazer aqui, ó. Tudo que tem aqui dentro é triângulo. E tudo que tem aqui dentro é polígono. Então, isso já caracteriza o que
A primeira proposição fala, a primeira premissa fala, todo triângulo, ou seja, todo triângulo é um polígono, tranquilo? Aí o que é que a segunda premissa fala? P2. Existem polígonos que têm lados de medidas iguais, tranquilo? Ou seja, se existe polígono que tem lados de medidas iguais, existem também polígonos que têm lados de medidas o quê? Diferente. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu posso dividir os polígonos aqui, ó, e desse lado vai ficar os polígonos que têm lados iguais. E desse lado vai ficar os polígonos que têm lados diferentes. Tranquilo? E o triângulo, ele pode estar em qualquer um desses dois ou pode estar em ambos. Por exemplo, é porque eu desenhei um triângulo apenas de um lado, ó. Mas o triângulo, ele poderia muito bem estar aqui, ó, o conjunto dos triângulos, né? Deixa eu só colocar a canetinha aqui, ó. O conjunto dos triângulos, ele poderia muito bem estar aqui no meio, ó. Ou seja, existem triângulos que têm lados iguais e existem triângulos também que têm lados diferentes. Ele poderia estar só aqui ou só aqui desse lado, tranquilo? Nada garante. E a conclusão, fala o que pra gente? Logo, todo triângulo tem lados de medidas iguais. Não, galera. Por quê? A gente não consegue garantir isso, certo? Por quê? A única garantia que a gente tem é que todo triângulo é um polígono. Mas quando a gente coloca os triângulos dentro dos polígonos, não necessariamente ele vai ter lados e medidas iguais, ou todos sejam lados de medidas diferentes. Tranquilo? Nada garante. Então isso aqui, ó, como a conclusão é falsa, isso é um argumento o quê? Argumento inválido, tranquilo? Então aqui, ó, quanto à validade ou não dos argumentos, é correto afirmar que apenas o argumento 1 é válido. Questãozinha aqui, ó, com gabarito E, tranquilo? É uma questão boa, ela não é difícil, é um pouco trabalhosa, mas vamos aí, vou fazer mais questão desse tipo aqui para a gente chegar tinindo na prova, tranquilo?